Olá a todos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Sebastião do canal do YouTube 300 Segundos de Matemática. Nesse vídeo falarei sobre movimento. Primeiramente, vamos definir partículas ou corpo extenso. Então, a partícula é quando o objeto possui dimensões muito pequenas em comparação com as dimensões do fenômeno considerado. Exemplo, um automóvel se deslocando numa estrada de 400 km. Então, o tamanho do automóvel em relação à estrada é muito pequeno. Então, a gente considera o automóvel como partícula. O corpo extenso, quando o objeto possui dimensões significativas em comparação com as dimensões do fenômeno considerado. Por exemplo, o mesmo automóvel de 3 metros de comprimento está agora sobre uma ponte de 150 metros. Então, se a gente for comparar aqui 150 metros com 400 km, o tamanho do automóvel agora já tem uma dimensão significativa em consideração à trajetória que ele irá executar. Por isso, ele é denominado como, nessa situação, como corpo extenso. Agora, a relatividade de movimento. Então, o movimento de um objeto depende do referencial estabelecido. Um objeto está em movimento quando sua posição varia em relação a um referencial. Exemplo aqui, ônibus em relação ao pedestre. Ou seja, tomando o pedestre como referência, o ônibus está se deslocando. Tá? O ônibus está em movimento em relação ao pedestre. Um objeto está em repouso quando sua posição não varia em relação a um referencial. Por exemplo, ônibus em relação ao passageiro. Então, eu tenho o ônibus tomando como referência e o passageiro no interior do ônibus. Eles se deslocam pela mesma trajetória, demorando o mesmo tempo. Logo, o passageiro está em repouso em relação ao ônibus. Trajetória, linha orientada do percurso de um corpo, que descreve todas as posições ocupadas por ele em determinado intervalo de tempo. Então, aqui eu tenho uma trajetória, a reta orientada, então o sentido é da esquerda para a direita, essa seta que determina o sentido, e eu tenho aqui minha origem em zero. Então, origem marco zero da trajetória. Então, aqui é o marco zero, e posição, distância em relação à origem. Então, a distância pode ser positiva, quando você deslocar para a direita, ou negativa, quando ele deslocar para a esquerda. Para definir a velocidade, vamos definir primeiramente o que é deslocamento. Deslocamento é a variação de posição do objeto na trajetória considerada. Então, ele variou aqui da posição 2 para a posição 4. Então, ele deslocou 2 unidades. Delta, símbolo que significa diferença ou variação. Tá? Então, o deslocamento nada mais é a posição final menos a posição inicial. Nesse caso aqui, ΔS é igual a posição final menos posição inicial. Então, meu ΔS, como ele ocupa a posição 4, posição final é 4, menos a posição inicial, 4 menos 2, meu deslocamento foi de 2. Portanto, velocidade será a razão entre o deslocamento efetuado e o intervalo de tempo correspondente. Nomeamos isso através de uma fórmula, velocidade é igual a ΔS, que é a variação de deslocamento, sobre ΔT, que é a variação de tempo. Escrevemos posição final menos posição inicial, sobre tempo final menos tempo inicial. Se a razão entre o deslocamento efetuado e o intervalo de tempo correspondente for positivo, eu terei um movimento progressivo. Se o resultado dessa razão for negativo, eu terei um movimento retrógrado. Utilizamos como unidade de medida da grandeza velocidade km por hora em nosso dia a dia. Mas a unidade adotada no Sistema Internacional de Medidas é metros por segundo. Então, existe uma pequena tabela. Se eu quero converter de metros para segundo para km por hora, eu multiplico por 3,6. Fazer a conversão de km por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Temos aqui um exemplo, 36 km por hora significa 36 mil metros em 3.600 segundos. Então, fazendo essa divisão, 36 km por hora equivale a 10 metros por segundo. Existe a velocidade negativa. Ela ocorre quando eu tenho um deslocamento negativo. Nesse caso aqui, posição final é menos 4, posição inicial é 2. Eu vou ter como resultado um deslocamento negativo, menos 6, sobre a unidade de tempo, que é 6 segundos. Então, ele deslocou 6 unidades em sentido contrário à trajetória adotada, em 6 segundos. Logo, a velocidade será menos 1 metros por segundo. O sinal negativo indica o sentido do movimento. Logo, se o carro se desloca em sentido contrário à orientação da trajetória, denominamos como movimento retrógrado. Em todos os automóveis existe um instrumento chamado velocímetro, que é mostrado nessa figura. Então, ele registra a velocidade instantânea. Então, velocidade média é a média de todas as velocidades do automóvel em determinado percurso. Tá? Então, eu tenho a variação de posição sobre a variação de tempo. E a velocidade instantânea é a velocidade do automóvel em determinado instante infinitamente pequeno no percurso considerado. Então,
O que nós vemos aí no velocímetro do automóvel é a velocidade instantânea. Para calcular a velocidade média, a gente tem que determinar o deslocamento de posição, tá? A variação de deslocamento sobre a variação de tempo.